e Flamengo. O Jufo tá chegando agora com informações do Fluminense. Vamos acompanhar o Jufo com a gente? Vamos lá? Olha lá. Ei, olha lá o Jufo aqui, ó. Tá lindo, maravilhoso no nosso telão. Você tá aí nas Laranjeiras, é isso, Jufo? Tá tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, todo mundo ligado no Sport Center. É isso, tô aqui na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, muitos tricolores acompanhando aqui a base do time de vôlei feminino do Fluminense atuando e passando pela nossa equipe e dando aquele incentivo final rumo à grande decisão do Campeonato Carioca amanhã no Maracanã. E se tem uma coisa que o torcedor do Fluminense pode ficar ainda mais esperançoso, é porque o time fez a melhor campanha do estadual e é, teoricamente, o mandante. Pô, o jogo é no Maracanã, jogo único, o Flamengo e o Fluminense atuam no estádio, mas no regulamento ali o Fluminense é o mandante. E com o Fluminense como mandante no Maracanã, com o técnico Zubeldia, só vitórias, 17 jogos invictos. Então o Fluminense tem essa grande marca aí a seu favor para a final contra o Flamengo. O retrospecto não é muito bom, essa é a 6ª final entre os times nos últimos 7 anos e a vantagem tá rubro-negra 3-2, então o Fluminense quer encostar ali. E para isso o técnico Zubeldia deve ir com a equipe base, que fez os últimos jogos, fez as 2 semifinais contra o Vasco, com o goleiro Fábio, Samuel Xavier, lateral direito, aí um dos grandes símbolos dessa equipe, o Gêmeos, o Freitas e o René. No meio de campo, o Hércules, que ganhou a vaga do lesionado Bernal, né, se machucou no jogo contra o Palmeiras no Brasileirão. Ali ao lado dele o Martinelli, uma das grandes símbolos desse time também, um dos grandes jogadores técnicos dessa equipe, e também o Lúcio Acosta. Na frente o Canóbio, o Kevin Serna, artilheiro do Fluminense na temporada, e o John Kennedy. Samuel Xavier, que é um dos líderes dessa equipe, falou sobre mais um Fla-Flu. O Fluminense ganhou o que teve esse ano. O Felipe Luiz ainda era o técnico, não era o Leonardo Jardim, mas o Fluminense ganhou já do Flamengo esse ano, vai jogar de novo. Mas o Samuel Xavier falou sobre esses últimos Fla-Flus que tem dado melhor para o Fluminense. Vamos ouvir. Eu acho que cada clássico, independente do histórico, né? Eu acho que cada clássico ele tem uma história diferente, né? E a nossa equipe é uma equipe que tem muita humildade para isso, né? A gente deixa o que passou, né? Sabemos das vitórias que tivemos, mas eu acho que cada clássico ele tem uma história diferente, né? E agora jogo único, né? Então a gente tem que, independente do que foi feito no passado, acho que a gente entrar com toda a seriedade possível, né? E poder escrever uma nova história bonita aí com a camisa tricolor. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver, acho que o Jufo perdeu o contato, mas está aqui. Vamos ver se ele consegue estar ouvindo a gente. É isso, o sinal positivo mostra. Pra você. Tá tudo certo, eu sei. Fiquei lá, olha, Marro, o que eu mais sofri também, eu já sofri. Agora eu tô ouvindo. Isso, olha lá, isso é oscilação, mas deu tudo certo. O Jufo tá ouvindo a gente. Oscilação? Oscilação, o Jufo já teve oscilação. O Avaí se lascou. Que não oscila é o Fluminense de Zubeldia. Exatamente, Jufo. Obrigado pela participação. Quase me escujou assim, troca um carro por um brinquedo. Sim! Aí fazia o joia. Grande, Jufo. Obrigado, Jufo. Bom trabalho pra você. Ele tá lá em Laranjeiras. E agora vamos falar do lado do Flamengo. Deixa eu falar uma coisa sobre o Samuel Xavier. Claro. Samuel foi meu jogador no Ceará. Nós somos campeões da Copa do Nordeste, invictos também, com o Magno Alves, aquela galera toda. Magnata. E nós jogamos a semifinal contra o Vitória, da Bahia. Marinho era nosso atacante. E quando acaba o jogo, eu tive que colocar o Carlão, um volante de zagueiro, porque o Sandro se machucou. E o Samuel Xavier pediu para o presidente no vestiário renovar o contrato do Carlão. Muito legal. E já nós vamos comentar mais ali sobre a importância do Samuel Xavier. E muito legal essa história que mostra a liderança do Samuel Xavier há muito tempo. E a Roberta Barroso agora chega com a gente para falar do Flamengo. É o outro lado desse clássico tão importante. Roberta Barroso, tudo bem contigo?
Tudo bem, Edu? Boa noite pra você. Marra, Silas, fã de esporte. É isso, o Flamengo amanhã nessa decisão tão importante no Maracanã. 58 mil ingressos foram vendidos para essa partida, grande expectativa. E um Flamengo que vive aí uma semana turbulenta depois da demissão do técnico Felipe Luiz, com a goleada diante do Madureira por 8-0. A torcida já vinha, claro, cobrando a equipe pelo início de temporada irregular, pelos títulos que ficaram pelo caminho, mas a demissão do Felipe Luiz pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Jorginho, que ontem concedeu entrevista coletiva. Além da demissão do Felipe, também tem a iminente saída do Boto, inclusive, segundo apurou a ESPN, o BAP conversou com o Boto sobre uma possível mudança no comando do futebol. E ainda tem amanhã a estreia do técnico Léo Jardim. Ele teve apenas 4 dias aí para preparar a equipe para esse compromisso contra o Fluminense, mas já disse ali na entrevista de apresentação que vai manter o DNA desse Flamengo, então não deve ter muitas mudanças. O Jorginho até falou que causou uma primeira boa impressão a chegada do Léo Jardim. O Flamengo que busca o 40º título da competição. Para essa partida, Arrascaeta, Pulgar, Léo Pereira e Jorginho, que foram preservados no último jogo, devem ficar à disposição. O Bruno Henrique ainda é dúvida por conta de uma pubalgia e o Saúl também, que passou ali por uma cirurgia no calcanhar. De resto, então, o Léo Jardim tem o elenco à disposição para tentar aí parar esse Fluminense e acalmar um pouco essa crise. O Jorginho, então, na entrevista coletiva sobre a final do Campeonato Carioca, falou sobre esse momento especial, dos cuidados que é preciso ter contra o Fluminense e se ele prefere jogo único, 2 jogos em uma decisão. Ele chega agora nesse Sport Center. Não, eu acredito que, bom, na minha opinião, final deveria ser sempre um jogo só, porque é aquele momento especial que tá todo mundo esperando e você decide ali e já sai dali com a taça, então acredito que acaba, não sei, na minha opinião, tendo uma energia diferente, algo diferente e acaba sendo, acredito eu, mais especial. Esse jogo que é sempre muito pegado e tem que estar preparado com certeza para as armas que eles têm, porque vem defendendo bem, vem incomodando a gente, vem encontrando alguns contra-ataques que são sempre perigosos, então temos que tomar bastante cuidado nessa final, nesse jogo. Tá aí, então, portanto, Jorginho. O Léo Jardim, ele fez uma mudança aí nessa preparação do Flamengo, já chegou fazendo ali uma mudança. Hoje o treino foi 5 horas da tarde e os jogadores dormem no Ninho do Urubu. Com o Felipe Luiz, os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo e com o Léo Jardim agora vai ser diferente. Então, o time já está concentrado para essa decisão de amanhã, Edu. Valeu, Roberta. Bom trabalho para você. Bom sábado para Roberta Barroso. E agora, claro que nós vamos falar muito de Flamengo e Fluminense, mas com protagonismo para essa dupla que está aí, ó. Passou no seu televisor. Sim, senhoras e senhores, essa dupla sensacional, que são os protagonistas além dos jogadores. Mas, de um lado, nós temos o Leonardo Jardim, do outro, o Zubeldia. O Mário Marra vai falar por que o Zubeldia é tão regular e mexeu. O Fluminense está jogando bem e todo mundo elogia o Zubeldia. Sim, mas ele já vinha fazendo bons trabalhos há algum tempo, né? Não é bom trabalho, é bons trabalhos. Pode colocar um plural nisso aí. O Silas lembrou aqui do título da LDU. E daí vai, né? E antes também, batendo na trave, não conseguindo. Ele é bom treinador. Ele teve um olhar rápido. Acho que aí tem uma questão, né? Ele não demorou a entender a melhor maneira do Fluminense jogar. Ele rapidamente melhorou o time e o time foi crescendo. Vou lembrar também, Edu, a forma que o Renato saiu não foi uma forma legal quando ele saiu do Fluminense. Mas um pouco antes, o Fluminense estava jogando bem no Mundial. Tava. Então, assim, tem jogador ali, tem algum conteúdo ali de elenco. O Zubeldia, ele tem talvez um jogador que passe meio batido, que as pessoas não olhem muito para ele, o Bernal, como um desfalque importante. O Bernal talvez seja, do elenco, o volante mais volantão. Um jogador que tem qualidade, tem até uma batida, desse fazendo até um belo gol de fora da área, tem uma batida boa na bola, mas ele é o volante protetor de defesa. Para uma final de jogo único, esse tipo de jogador
pelo menos tem que ter no banco. Não quer dizer que ele vai começar todos os jogos, mas para um tipo de final como esse, um grande clássico, jogo único, seria muito importante se ele tivesse. Acho que amanhã, quando terminar o jogo, Edu, Silas, nós jornalistas, a gente corre muito risco, qualquer que seja o resultado, de uma precipitação na opinião. O Léo Jardim chegou e revolucionou o Flamengo. Calma, é um jogo só. É final, é mobilização, como disse o Jorginho, extra para um jogo só. O Léo Jardim chegou e não vai conseguir nada com o Flamengo. Calma, é um jogo só. Ele acabou de chegar. Então, a chance da gente tirar conclusões precipitadas amanhã é uma chance grande. Por isso eu pergunto pra você, Silas, o Leonardo Jardim já chega com essa missão, estreia na final. Já aconteceu com você, Silas? Não, comigo não. Tem que estrear. Ainda bem que não, né, Silas? Vai estreia na final. Não é uma situação fácil, mas ele é muito competente, como a gente elogiou, o Mar elogiou muito bem aqui o Zubeldia, o Luiz Zubeldia, esteve aqui com a gente no Bola da Vez e, cara, um cara que entende muito, a gente também não entendeu a saída dele do São Paulo naquele momento, né? Mas está aí brilhando e olha, perdeu o Arias, né? Que não é simples. Thiago Silva foi embora, mas ainda tem essas colunas que a gente tá vendo aqui. Samuel Xavier, o Fábio goleiro é uma coluna ali que é gigante. Paulo Henrique Ganso tá voltando a conseguir um bom futebol. Martinelli, um grande. Savarino que tá aí também. Então assim, saíram alguns, mas chegaram outros e é um clássico dos grandes, né? E eu acredito que a gente vai ver isso em campo. E o Jorginho até deu ali uma letra ali, né? Andaram pegando a gente aí nos contra-ataques, não sei o quê. Ou seja, não sei se o Jardim, o Leonardo Jardim já vai dar uma segurada ali e tentar... A chance está aí para virar uma página para o Flamengo. O Fluminense é para manter esse bom momento que está vivendo. Muito bem, você acompanha tudo depois dessa partida, claro, no Sport Center, na nossa programação. Aliás, Flamengo e Fluminense que dominam o Campeonato Carioca nas decisões nos últimos anos. Olhem bem, 2021, Flamengo campeão, Fluminense vice. Aí 22, ao contrário, Fluminense campeão, Flamengo vice. 23, Fluminense campeão, Flamengo vice. Depois o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu em 24 e 25 deu Flamengo e Fluminense com o Flamengo campeão. Por falar em campeão... Não ganha estadual não, pra ver. Estadual não serve, estadual não ganha não. Então é isso, nação rubro-negra. Encerrando aqui mais um Giro da Notícia, nosso querido Megão. Agora informação sobre o Fla-Flu, escalação oficial pintando na telinha pra vocês. O Flamengo terá a estreia do técnico Leonardo Jardim, já em uma final de Carioca, neste domingo, às 6 horas no horário de Brasília, no Maracanã. Depois de Felipe Luiz poupar alguns atletas na semifinal, o novo comandante deve ter quase força máxima no clássico contra o Fluminense. Os únicos desfalques no departamento médico são Bruno Henrique e Saul. O atacante ainda tem uma pubalgia que já tirou do jogo contra o Madureira e não treinou durante a semana. Já o espanhol continua no processo de recuperação após a cirurgia no calcanhar esquerdo. Por outro lado, outros 4 jogadores vêm treinando com o grupo. Pulgar sentiu dores musculares após a partida contra o Lanús, mas não teve lesão, enquanto Jorginho, Léo Pereira e Arrascaeta apresentaram um desgaste elevado. Por isso, foram poupados na semifinal. Jardim usou os últimos treinos para testar alternativas e entender o que quer da equipe. A tendência é que nos próximos jogos estabeleça uma base para o time. O grupo passou a noite no Ninho do Urubu. A possível escalação do Flamengo tem Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, Everton Araújo, Pulgar pode pintar no lugar do Everton Araújo, e Paquetá, Carrascal, o Arrascaeta no lugar do Carrascal, Cebolinha e Pedro. Flamengo se enfrenta às 6 horas da tarde contra o Fluminense no Maracanã. Fluminense é o mandante em campo, só para deixar claro. É um jogo difícil pro Flamengo, mas o Flamengo tem retrospecto positivo contra o Fluminense, então a gente pode esperar aí um jogo bom, apesar de não ser um momento bom. A gente sabe que clássico é clássico, então o Flamengo vai vir com tudo para essa final do Cariocão. Deixa aquele likezinho para ajudar o canal, comenta a cidade e o estado que você está assistindo a gente, pra gente mandar um salve para você no próximo vídeo. Os créditos estão na descrição. E ESPN Brasil, falou! Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, domingo dia 8 de março, dia da final do Campeonato Carioca 2026. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Quem vai levar a melhor? Eu espero que seja o Flamengo para a paz
voltar a reinar no Ninho do Urubu. E é óbvio que logo mais estaremos lá no Maracanã para acompanhar em loco esse jogão. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo entre Fluminense e Flamengo, independentemente de qual seja o time que o Leonardo Jardim colocará em campo em sua estreia como comandante do Flamengo. Galera, a gente vai trazer aqui informação de bastidores do Flamengo, de novos hábitos do Leonardo Jardim. Não parou apenas na concentração no celular, não. Na manhã desse domingo teve um novo hábito que o Leonardo Jardim estabeleceu lá no Ninho do Urubu. A gente vai trazer novamente o provável time do Flamengo para pegar o Fluminense, para quem não assistiu ao último vídeo, informações detalhadas da preparação do Flamengo, se os jogadores já almoçaram, se vai ter lanche reforçado. E tem também, sabe o quê? Ontem eu fiz um vídeo para perguntar a vocês qual garrafinha eu deveria levar para o Maracanã. Nos comentários eu vi que a preta levou a melhor. Eu vou levar essa aqui, ó, hoje para o Maracanã. Espero que dê sorte. E lá na Gold Case você vai encontrar essas e outras garrafas, não só esses produtos, tem capinha de celular, tem mala, tem mochila. E por falar em mala, eu presenteei a minha mãe no dia 8 de março, que é hoje o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, um beijo para todas as mulheres que estão aqui me assistindo nesse momento. Um beijo para sua mãe, para sua avó, aquela mulher que você leva aí no coração. Eu presenteei a minha mãe com uma mala igualzinha essa aqui, ó. Igual mesmo. A única diferença é que a minha, eu botei meu nome, a dela eu não botei nome. E você pode presentear ou se presentear lá na Gold Case. Tá vendo esse cupom aí? Quem não pode ver, eu falo. O cupom GOLVENê te dá desconto adicional em compras acima de R$100. Além disso, pagamento facilitado em compras acima de R$200. O pagamento facilitado funciona assim: 3 vezes sem juros. Moleza. Mole, mole, mole. Você vai pagar e nem vai sentir. Então, galera, corre para o site da Gold Case. Lá com certeza vocês vão encontrar produtos maravilhosos, uma qualidade muito boa. Eu super indico para vocês, tá bom? O link tá aí, ó, na descrição e também no comentário fixado. Vamos para as informações. Antes de mais nada, ontem à noite, sábado, teve jogo do Flamengo. O Flamengo Sub-20 estreou na Libertadores da categoria e estreou super bem, tá? Venceu por 4-1, é isso mesmo. Lembrando que essa Libertadores Sub-20 está sendo disputada na altitude. E mesmo sob efeitos da altitude, o Flamengo teve uma boa atuação e venceu o Estudiantes de Mérida, em Quito. O jogo foi realizado em Quito. Os gols foram marcados por Damata, Rian Roberto, Alan Santos e Pablo Lúcio. Zambrano descontou para a equipe venezuelana. Então, parabéns à garotada, aos garotos do Ninho, pela estreia com pé direito na competição. Lembrando que o Flamengo manda e desmanda nessa competição, né? Inclusive o Flamengo já chegou ao Mundial Sub-20 2 vezes e ganhou as 2 vezes. Contra o Olympiacos e contra o Barcelona, naquele jogo emocionante lá no Maracanã. Vamos falar agora do time profissional, que daqui a pouco, às 18 horas, vai entrar em campo para pegar o Fluminense em um Maracanã lotado. Ingressos esgotados, tá? Mais de 68 mil ingressos vendidos, além de cadeira cativa, cortesia. Expectativa de um Maracanã lotado, mais de 70 mil pessoas. E nós estaremos lá no Maracanã. Quando eu falo nós, eu e minha família, a família Casagrande, estaremos lá. Tomara que a gente seja pé quente novamente para trazer essa vitória para o Flamengo, porque, repito, o Flamengo precisa um pouco de paz, galera. Tá precisando de paz. E nesse domingão, vou trazer aqui a programação detalhada do elenco profissional. Para quem não sabe, o Leonardo Jardim comandou o treino sábado à tarde, 5 horas da tarde, começou o treino. Por volta das 19 horas a atividade acabou, os jogadores continuaram no CT, teve concentração, algo que com o Felipe Luiz não estava tendo. Com o Leonardo Jardim, a concentração será estabelecida em jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã, a concentração no Ninho do Urubu. Obviamente, quando o time viajar, a concentração, ela obviamente vai acontecer. E aí o time dormiu. Nessa manhã de domingo, mais um hábito estabelecido pelo Leonardo Jardim é ativação muscular. Atividade de ativação muscular pode ser em jejum, o jogador levanta. Isso é muito comum na Europa, tá? Inclusive vários jogadores e ex-jogadores brasileiros
relatam que quando jogaram na Europa sentiram muito isso, que é diferente ficar andando em volta de campo, tem muitos relatos sobre isso. Mas teve ativação muscular pela manhã, Leonardo Jardim promoveu isso, não é novidade no Flamengo, Jorge Jesus fazia isso, Paulo Souza fez isso, Vitor Pereira também gostava de fazer. Geralmente treinadores estrangeiros, europeus sobretudo, eles gostam muito dessa ativação muscular pela manhã em jogos realizados à noite, que é o caso de hoje, querendo ou não, 6 horas da noite, tá? É muito mais comum em jogos 8 horas da noite, 9h30 da noite, mas 6 horas, e aí o Leonardo Jardim promoveu essa ativação muscular. Quando eu publiquei isso lá no Twitter, eu vi muitos comentários assim, o elenco não vai gostar, os jogadores vão ficar revoltados, não sei o que. Gente, não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, os jogadores terão 2 trabalhos, ficar chateado, revoltadinho e desficar, tá? Deixar de ficar, porque não tem o que fazer. É isso, norma é feito para ser seguido. Regras são regras. Aprendi isso desde criança com a minha mãe, Dona Carmen. Graças a Deus ela me ensinou isso. Em alguns momentos eu tinha dificuldade de entender, mas eu era uma criança. Esses jogadores já são muito adultos e eles precisam entender que regras são regras. Então, se ficar chateadinho, vai ter 2 trabalhos. Ficar e deixar de ficar, amigo. E aí, 11h30 da manhã, os jogadores almoçaram, tá que nem eu. Almocei cedinho hoje também. Por volta de 11 horas já estava comendo aqui em casa, porque daqui a pouco tem Maracanã. E aí, 2h20 da tarde está previsto o lanche reforçado. Eu sei que muitos vão brincar. Qual é o lanche reforçado, Venê? Ah, feijoada. Um vai comer feijoada, não sei o quê. E às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde, saída para o estádio, que é quando provavelmente o Flamengo vai divulgar a lista de relacionados. 16h10, o 4h10, chegada prevista ao Maracanã, e às 8 horas a bola rola para Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Então, essa é a programação detalhada do Flamengo para pegar o Fluminense, e o provável time, segundo o GE, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Paquetá, Jorginho, Carrascal, Pedro e Cebolinha. Bom, pelo visto, segundo eles aqui, Pulgar e Arrascaeta no banco de reservas. Lembrando que Bruno Henrique, por conta de uma pubalgia, não será relacionado pelo técnico Leonardo Jardim, está fora desse jogo, e o Saúl ainda se recupera de uma lesão, de uma recuperação, de uma cirurgia no tornozelo. Então, eu estou ansioso. Confesso para vocês que eu estou com receio de arriscar um palpite. E eu acho que o palpite que eu falar aqui, muitos não vão gostar, mas eu preciso ser justo com o público. Eu acho que vai ser 1-1 e a decisão vai para os pênaltis. Pelo menos eu estou achando isso. O que vocês acham? Quero o palpite de vocês também. Tamo junto e essa será a garrafinha da vez, hein? Valeu, galera! Fui!